Olá, pessoal. Vamos conversar aqui mais um programa Justiça Ideal. Vamos bater aquele papo interessante, edificante, e vamos trazer hoje um especialista em câmbio, né? Hoje há uma nova legislação sobre o câmbio, né? Quem pode operar no câmbio, a pessoa física, a pessoa jurídica, as novas mudanças, o que é que aconteceu com esse marco cambial de, salvo engano, 2021. Me parece que trouxe muitas mudanças. Eu já conversava aqui com o meu amigo Bruno Menezes, o entrevistado do dia, e nós vamos falar sobre todos esses aspectos, né, que vieram com a nova legislação de câmbio no Brasil. Então, Bruno, muito obrigado por ter aceito nosso convite novamente. Hoje é a quarta oportunidade que nós estamos tendo de ouvi-lo, de conhecer um pouco mais sobre essa área, né, tão interessante, né? E, mais uma vez, muito obrigado. Fica aí à vontade e daqui a pouco a gente entra no nosso tema. Doutor Lula, muito obrigado. Obrigado também à Justiça Ideal aqui, os estúdios da TV Master, por uma grande oportunidade. Para mim é uma grande honra estar aqui, é quarta oportunidade, quarta vez, e sempre trazendo um tema relevante, empolgante, que vai servir assim para elucidar, né, para edificar, como você bem falou, a quem nos assiste. Hoje vamos falar sobre o marco cambial brasileiro, o novo marco cambial. É realmente um marco, porque a legislação brasileira acerca do câmbio, das operações de câmbio, ela remonta da década de 50. Então a sociedade mudou, evoluiu, chegaram novas tecnologias e agora essa legislação, né, ela veio para modernizar o ambiente de operações de câmbio, e aí a gente vai trazer todo esse esclarecimento no dia de hoje. Mas vamos começar aí do começo, né? Como se diz, como dizemos aí no popular. Ô Bruno, o que é que significa para quem está nos assistindo e aí pegou aqui a nossa conversa no caminho, o que é que significa o marco cambial? O que é o câmbio, né, no Brasil, por exemplo? Muita gente opera com moeda estrangeira, né, e quer saber como é que faz, quais são as regras principais, né, com quanto pode operar, com quanto pode mandar para o exterior, então trazer recursos estrangeiros para o Brasil. Então, fala um pouco do que é o câmbio, como é que funciona o câmbio no Brasil, para a gente iniciar aqui o pontapé. Bem, o câmbio ele é a gênese dos bancos modernos. Todos os bancos modernos nasceram a partir de operações de câmbio, de troca de moeda estrangeira de nações distintas. Então, os comerciantes em Veneza, eles começaram a trocar moedas para evitar, para aprimorar suas trocas comerciais. Então, ali em Veneza, na Europa, se começa justamente nas operações de câmbio, o início, o start dos bancos modernos. E o câmbio é justamente uma das atividades financeiras regulamentadas pelo Banco Central brasileiro e pelos bancos centrais de cada nação. Então, operação de câmbio é toda aquela operação onde há uma troca entre uma moeda nacional e uma moeda estrangeira. Seja em operações que a gente chama de câmbio turismo, que são as trocas de papel moeda, onde você vai numa casa de câmbio, por exemplo, e você compra ali o dinheiro em espécie, ou seja, um cartão de crédito que você vai fazer uma compra internacional e aí na sua fatura de cartão de crédito vai estar discriminada a moeda daquele país de destino. Isso é considerado um câmbio de troca de moeda, ou pagamentos internacionais, que é o câmbio comercial, ou seja, alguém que vai necessitar fazer o pagamento de uma universidade no exterior, ou fazer uma remessa de valores para algum parente, um remittance. Então, tem muito disso, né, dos brasileiros que vão para os Estados Unidos, passam lá alguns anos trabalhando e ficam mandando dinheiro para o Brasil, e aí acaba comprando seu imóvel aqui na orla, depois de um tempo de trabalho, né? Então, tudo isso que envolve, por exemplo, comércio exterior, a compra e a venda de produtos e serviços entre o Brasil e outro país, a troca de dinheiro se chama operação de câmbio. E aí tem uma série de regulamentações para a gente conversar. Por exemplo, mais recentemente, em relação às vacinas da Covid-19, a gente sabe que elas não foram desenvolvidas no Brasil. Foram desenvolvidas
nos Estados Unidos, na Europa, e essas empresas, ao venderem sua tecnologia, numa operação chamada de transferência de tecnologia, que é realizada no INPI, essa transferência de tecnologia ela é confirmada através de uma operação de câmbio. Então, é necessário, por exemplo, se obter primeiro o registro da transferência lá no INPI e é feito um câmbio, um envio de quem está comprando, no caso foi o governo brasileiro, fazendo o envio de moeda estrangeira para o destinatário. Entendi. Antes de chegar aí no novo marco cambial, vamos ainda na base. E quem é que pode operar com o câmbio no Brasil? Pessoa física, pessoa jurídica ou somente pessoa jurídica? Como é que funciona essa história? Vamos lá. Quem pode operar no mercado de câmbio? Primeiro, o marco legal ele muda um pouco. Eu vou falar como era antes. Sim. E vamos falar já começando dessa inovação que foi trazida desde 2021. Então, quem pode operar no mercado de câmbio? Todo aquele que tem que é maior de idade, né? Pessoa física que tem sua capacidade civil, ele pode comprar e vender moeda estrangeira, desde que por intermédio de uma instituição financeira que tem autorização do Banco Central para operar no mercado de câmbio. Então, quando nós pensamos, por exemplo, nos bancos brasileiros, alguns têm autorização para fazer a operação de câmbio, outros não, porque isso é uma licença específica dada pelo Banco Central para uma instituição financeira. Então, existem bancos, existem corretoras de câmbio e existem DTVMs, que são distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Essas três instituições, elas têm autorização do Banco Central para operar no mercado de câmbio. Mas existem hoje a inovação dos arranjos de meios de pagamento, existem os correspondentes bancários, correspondentes cambiários, e eles podem operar como que representantes destas instituições. Então, eles são as instituições financeiras, mas as pessoas físicas podem operar, tanto comprando moeda em espécie, quanto fazendo remessas, e empresas também, pessoa jurídica também pode comprar e vender, a exemplo das que importam e exportam, a exemplo, por exemplo, dos escritórios de advocacia, que podem muito bem prestar um serviço hoje para um estrangeiro e receber em conta em moeda estrangeira, que já está sendo permitida pelo novo marco cambial. Então, na verdade, temos a presença de todos os players, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, cada um deles obedecendo a regras e critérios e limites específicos dentro do universo do câmbio. Perfeito, perfeito. Agora vamos entrar aí no cerne aí da nossa conversa, que é o novo marco cambial, né? Agora me parece que mudou tudo, né? A gente conversava um pouquinho aqui e aí eu vou dar uma acelerada porque realmente é muito importante essa nova legislação me parece 2021, não é isso? Isso. É a Lei 14.286 de 2021. 2021. Então, o que é que mudou, né? Quais são as marcas dessa nova legislação, né, que trouxeram tantas modificações, e aí eu acho que você vai ter muito assunto aí, porque realmente... Tem muitos tópicos para a gente muitos abordar, tópicos né, aí. Lula? Então vamos lá, o que é que mudou com essa nova legislação de 2021, o marco cambial? Primeiro eu quero dizer que para mim é muito empolgante e é muito bom ver o Brasil se lançando num mercado internacional de uma forma tão profissional. O Banco Central do Brasil, no ano passado, ele fez consultas públicas, então as instituições que operam puderam participar, opinar, sugerir regulamentos para a lei. Então, esses regulamentos entrarão em vigor próximo ano, em janeiro do próximo ano, janeiro de 2023. A lei já está em vigor, mas os regulamentos, como vai se proceder, não é, foi uma contribuição social. Então, foram 4 pilares. Primeiro, a modernização do mercado de câmbio. Segundo, a modernização dos aspectos referentes ao ingresso de capital estrangeiro no Brasil, como se dá a questão do investimento estrangeiro direto no Brasil. Também, como o governo vai regular o dinheiro do brasileiro que está no exterior, então os capitais brasileiros no exterior, e toda a questão de prestação de esclarecimentos e informações dos players ao Banco Central. Então, esses são os 4 pilares, e eu posso aqui trazer para vocês, talvez seja muito mais relevante, trazer aspectos
do dia a dia, não é? Aplicações Isso. diretas. Então vamos falar aqui, por exemplo, de forma direta. A nova legislação equipara a operação de câmbio às demais operações do sistema financeiro. E eu digo isso porque o que acontece? Para fazer uma operação de câmbio, quem já fez sabe muito bem, a câmera está aqui, né? Então, quem já fez sabe muito bem que muitas vezes demora muito tempo para fazer uma operação estruturada. Você que precisou comprar um imóvel, fazer uma operação, por exemplo, de comércio exterior, a quantidade de documentos que era necessária para você fazer e concretizar, né? Agora não. Agora o governo está equiparando, não é? A lei está equiparando a operação de câmbio às demais operações do sistema financeiro. Então, desburocratizou e tirou, por exemplo, a necessidade da obrigação do contrato de câmbio. Não há mais a necessidade da instituição financeira ter um contrato de câmbio com a prescrição do Banco Central. Existia a necessidade de toda instituição financeira cumprir com um pré-requisito que agora é desnecessário, desde que a instituição financeira obedeça à política do conheça seu cliente. Então, ela tem que saber quem é o cliente, se ele tem capacidade financeira para operar para fazer aquela compra naquele montante, mas não há necessidade, por exemplo, do contrato de câmbio. Outra questão é o seguinte: existiam mais de 200 classificações de operações de câmbio. Eu vou fazer, por exemplo, o pagamento de royalties a uma marca estrangeira que eu comprei. Aqui em João Pessoa tem empresas que têm marcas estrangeiras. Então, sei lá, o dono de uma concessionária que não é de uma marca brasileira, o dono de uma lanchonete que não é marca brasileira, ele teria que pagar royalties anuais. E tinha que fazer um câmbio específico com daquele tipo de operação. De 200, algo em torno de 230, diminuiu para 8. E antes era a instituição financeira quem determinava qual era o critério. Isso dava muito problema. E, às vezes, tipo de operação tinha uma certa tributação. E aí, agora, o que acontece? É a própria pessoa, é o cliente quem determina, quem declara qual é o tipo de natureza da operação de câmbio. Isso vai facilitar muito e vai ficar dentro de 8. Então, super, não é, desburocratizou. Também a análise de documentos, que antes era uma análise feita por critérios do Banco Central diretos, taxativos, ou seja, teria que ser analisado o compliance de acordo com o que o Banco Central estava prescrevendo taxativamente. Agora não. Agora cada banco vai ter o seu critério, o seu próprio mecanismo de compliance, o que vai facilitar muito. Por exemplo, um banco que já opera com uma determinada empresa, que já está aí há 20 anos trabalhando com comércio exterior, ele sabe exatamente a capacidade financeira dessa empresa, ele sabe o que ele compra, o que deixa de comprar, enfim, ele tem como flexibilizar e ajudar mais para que a economia ande, né? Então, desburocratizou. Outro aspecto da desburocratização, que afeta diretamente a nossa realidade aqui na Paraíba, é aquela realidade dos estrangeiros que vêm para o Brasil, e muitas vezes portugueses, italianos, alguns ingleses e americanos que vêm e compram imóveis aqui no Brasil. Investir aqui no país, né? Investir no país, e muitas vezes eles abrem empresas, porque ao abrir empresas também, eles têm acesso à obtenção de visto de investidor. Ele está gerando emprego no Brasil e ele consegue o green card brasileiro, não é? Mas antes, qualquer valor, ele tinha que fazer o registro no Banco Central, que a gente fazia muito, o chamado RDE-IED, o Registro Declaratório Eletrônico de Investimento Estrangeiro Direto. E aí a gente tem que fazer. Agora, só investimentos a partir de $100 mil que precisam, de fato, desse registro. E empresas brasileiras, ou até empresas com capital estrangeiro que estão no Brasil, mas que fazem empréstimo no exterior, tinha que fazer o registro no Banco Central, no Sisbacen. E agora não. Agora só aquelas que fazem empréstimos acima de $1 milhão, ou seja, algo em torno de R$5 milhões. Então, esses registros, esses protocolos de governo, esses carimbos diminuíram. Né? Isso ajuda muito, dá celeridade. Diminuiu muito a burocracia, né? E me parece que os impostos também, né, aconteceram várias mudanças com relação à questão dos impostos, não é isso? Os impostos ainda nós estamos aguardando ainda os regulamentos. Sim. Os impostos serão mantidos, né? Por exemplo, o IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras. Hoje a alíquota dele, em alguns casos, por exemplo, para quem vai usar o cartão de crédito no exterior,
vai se pagar uma alíquota de 6,38%. Sim. A partir do próximo ano já será 5,38%. Vai diminuir a 1%. tendência parece que é reduzir, que você falou ainda há pouco. Isso, e até 2028, paulatinamente, vai se chegar a zero o IOF para gastos no exterior usando cartão de crédito. Agora, por exemplo, quem vai fazer uma operação de pagamento internacional, ainda há necessidade de pagar. Se for de você para você mesmo, o que se chama de disponibilidade, você hoje paga 1,1% de IOF. Mas se você for pagar para um terceiro, é 0,38% de IOF. Entendi. A tendência é que você tenha aí um mercado mais pujante, né? E, inclusive, interessante essa questão, que antes, aqueles que faziam transações internacionais de pagamento, eles tinham que sempre repatriar o dinheiro. O que significa isso? Alguém que vende algo do Brasil para o exterior tinha que receber todo o montante do pagamento dentro do Brasil. Então, se você vende algo, como aqui na Paraíba tem uma vocação natural de venda de frutas e de polpas, né? Todos esses players tinham que vender seu produto e receber a contraparte, né, em sua conta bancária no Brasil. Agora, de acordo com o marco cambial, nova legislação, ele pode abrir uma conta no exterior, receber e manter o dinheiro no exterior. Ele não precisa trazer o dinheiro. Ele vai fazer só um jogo contábil, uma conciliação contábil do dinheiro que ele mantém aqui e do dinheiro que ele mantém lá. E do dinheiro que está lá no exterior, ele pode, inclusive, fazer pagamentos para fornecedores, enfim. E isso não era até agora dessa maneira. Não é? Então, sempre tinha que fazer a conciliação final, trazendo dinheiro para o Brasil. Agora não, agora facilitou mais. Então, Ô Bruno, modernizou bastante. e essas alterações, essas mudanças, quem é que faz a regulação, o monitoramento, digamos assim, dessas operações? É o Banco Central sozinho? Isso. Boa pergunta. Toda a fiscalização é feita pelo Banco Central do Brasil. Eles concedem a autorização para operar no mercado de câmbio e eles fiscalizam as instituições. Mas existem outros players nesse mercado. Por exemplo, o COAF é um órgão que faz averiguações, fiscalizações em relação à possibilidade eventual de lavagem de dinheiro. Sim. Então, as instituições financeiras que têm a autorização para operar no mercado de câmbio, elas têm obrigações de reportar essas situações ao COAF. Então, por exemplo, ocorrendo alguma denúncia específica de algum crime contra o sistema financeiro nacional, logicamente o Ministério Público Federal entrará aí com suas fiscalizações e denúncias, e aí entra o Poder Judiciário com alguma instalação de algum processo. Então, tem outros players para preservação do ambiente brasileiro, né, de operações de câmbio, e para a preservação da economia popular. Então, tem crimes contra a economia popular, crimes de evasão de divisas que não pagam tributos. Então, existe a proteção contra o erário, né? Então, tem esses players, mas o principal deles é o Banco Central Brasileiro. E qual é o papel do Conselho Monetário Nacional aí nessas O Conselho, operações? simples, ele é o Conselho, é a mente pensante. Sim. O Conselho, ele operacionaliza a lei. Então, existe a lei criada pelo Poder Legislativo, o Conselho observa essa lei e ele cria regras de como será o procedimento. É um papel mais técnico, né? Isso, como será o procedimento. Ele lança as regras de como vai se dar, na prática, a utilização da lei. E, ao fazer isso, quem instrumentaliza e fiscaliza é o Banco Central. Então, você tem o legislador, que cria a lei, você tem o Conselho, que regulamenta, e você tem a instituição, que é o Banco Central do Brasil, que operacionaliza e fiscaliza. Ô Bruno, aí eu acho que muita gente tem essa curiosidade, por exemplo, muita gente que está nos assistindo aqui já viajou ou quer viajar. Existe mudança também nesse aspecto com relação ao turismo, né? Ou seja, os limites de quanto você gasta lá, de quanto você pode trazer dinheiro para cá. Como é que o turista também... O turista agora vai dar um sorriso muito grande, né? O turista... Porque aconteceu? Quando o real veio à existência, existia uma equiparação cambial do real com o dólar americano de 1 para 1. Então, à época,
a legislação previa que o brasileiro, indo ao exterior, ele poderia levar R$ 10.000 para fazer frente às suas compras, né? Então, o pessoal aí que ia para Disney, que ia para Orlando, ia no outlet, comprava ali até R$ 10.000, tranquilamente tinha poder, tinha capacidade financeira para comprar, poder aquisitivo. Mas isso veio perdendo a capacidade aquisitiva ao longo dos anos. E aí, R$ 10.000 equivale hoje a algo em torno de $2.000. Então, ficou muito restrito. E agora, o novo marco cambial ele amplia para $10.000. Então, o pessoal voltou a sorrir. Quem viaja aí para o exterior pode levar $10.000, fazer suas compras e voltar para o Brasil, né? Agora tem uma questão, viu, Lula? Uma é a permissão de transporte, de porte de valores para o exterior, que são os $10.000. O que dá hoje algo em torno de R$ 50 mil. Outra são as previsões legais da Receita Federal, porque a Receita Federal ela vai, se eu não me engano, até $1.000 de compras no exterior, ela não tributa. E outros $1.000 no duty free. Então são $2.000 sem taxação de imposto, de tributo, para quem vai comprar. Mas a pessoa pode levar até $10.000 em espécie ou enfim. Hoje em dia, agora eu fico me perguntando também, Lula, como é que você consegue fiscalizar? Porque você pode levar recursos de um cartão, né? Então, até que ponto eles conseguem fiscalizar isso aí, né? Essa seria a minha segunda pergunta. Porque você vai levar em espécie até, sei lá, vamos lá, $8.000, né? Mas aí você vai ter um limite no seu cartão de você mais. Pode levar muito mais, né? Muito cartão, mais. Exatamente. Então fica realmente difícil para. Agora me fala um pouco, existe essa figura, uma figura parece que do FX, não é? Isso, FX. o EFX. EFX. Antes de chegar nisso aí, eu quero complementar a questão do turista, que ele vai sorrir de novo, que é o seguinte: a sobra dos dólares, dos euros da viagem, antes ele tinha que se dirigir a uma casa de câmbio e ele tinha que vender esses valores com uma defasagem, porque a casa de câmbio ela compra por um preço a menor. Mas agora a legislação prevê uma inovação que, na verdade, trouxe para, assim, regulamentou algo que acontecia muito. Na prática, né? Na prática, alguém voltava do exterior, tinha ali uma sobra de 800, sei lá, 500, $300, ele repassava para o pai, que vai viajar daqui a 6 meses. Então, essa troca antes era considerada uma contravenção penal. Não sei, nunca ouvi falar quem foi Também punido não. por isso. Mas agora o que acontece? É permitido, certo? A venda, né, a troca até $500, desde que não se torne algo comercial, eventual, assim, constante. Mas se for algo eventual, a lei já prevê essa possibilidade, o que eu creio que vai gerar, por exemplo, o nascimento de startups, né? Então, novas fintechs na área de câmbio, para o peer-to-peer, ou seja, a operação de câmbio entre pessoas físicas, apenas com a chancela ali de alguma instituição na internet, na palma da sua mão. Agora, chegando para a sua pergunta, né, quem são as IFX? Essas são figuras novas de empresas, de instituições de pagamento, tá? Dentro do universo dos arranjos de pagamento brasileiros. Então, são empresas que prestam serviço a instituições ou empresas ou players do exterior e eles prestam serviço no Brasil. Então, por exemplo, grandes marketplaces do exterior que vendem produtos e o brasileiro compra no exterior, mas ele paga no Brasil. É porque tem um intermediário, que é essa figura aí do IFX, né? E eles arrecadam, consolidam os valores e fazem a operação de câmbio para os titulares daqueles montantes, daqueles valores. Ou eles simplesmente fazem a consolidação, ou seja, eles reúnem e fazem a custódia. Então, quem é que se utiliza desse tipo de serviço? Exchanges de criptomoedas. As grandes exchanges, por exemplo, não estão em solo brasileiro, mas elas fazem convênios com instituições de pagamento do Brasil para que elas recepcionem valores no Brasil e, uma vez recepcionados, eles já sabem que podem lá operacionalizar, liberar crédito, né? Empresas que fazem, os marketplaces que fazem venda, muitas vezes da China, né? Eles se utilizam. Empresas que fazem, por exemplo, apostas online de jogos de futebol, muitas vezes são empresas que não estão sediadas no Brasil, são empresas que estão fora e fazem convênio com esse tipo de empresa aqui, que é a EFX.
e agora tem toda uma regulamentação. A gente também presta serviço no escritório de como abrir esse tipo de empresa, né? Já a gente faz tanto a abertura desse tipo de empresa, quanto faz a abertura de empresa de estrangeiro no Brasil ou de brasileiro no exterior. A gente já vem aí, você me conhece muito bem, desde 2006 trabalhando no mercado de câmbio, né? Então é o que pulsa meu coração. É uma advocacia aí muito mais voltada a empreender e gerar negócio na Paraíba. Perfeito. Bruno, eu lhe conheço, como você bem disse, né, como um operador, né, no mercado de câmbio desde 2006. Aliás, acho que até um pouco antes disso. E aí depois você se formou em Direito, né, também, e foi atuar como um advogado e grande advogado, inclusive nessa área de registro de marca. Você ficou aqui na Paraíba conhecido, né, junto com o meu colega e amigo André Cabral. Então, vocês faziam uma dupla perfeita nessa área do registro de marcas e de patentes. Mas eu sei que seu amor, né? Meu pai dizia o seguinte: ele se autodefiniu uma vez só, dizendo o seguinte: eu sou professor por amor, sou professor por amor, escritor por paixão e advogado por necessidade. Então, eu sei que você opera com esse meu mercado de câmbio com amor, com paixão. Então, eu queria que você desse, porque nosso tempo terminou aqui, mas você desse a sua impressão, né, sobre essas mudanças. Foi positivo ou não foi positivo? De uma maneira aí objetiva, porque a gente já finalizou aqui nosso tempo, mas temos aí 1 minuto para você falar um pouco sobre isso. O que é que você achou dessas mudanças? Foi positivo, foi bom? Eu acredito que foi muito positivo, Lula, porque acredito que foi uma legislação que era esperada e o mercado, quem a opera, estava ansiando por isso. Primeiro, assim, a necessidade da desburocratização e modernização do Estado do Brasil. Segundo, abre portas para o chamado PIX internacional. Então, o Brasil, imagine, você antes tinha a operação de câmbio que durava 2 dias úteis, agora vai ser instantâneo. Outra, o real brasileiro já figura entre a segunda e terceira moeda mais comercializada na América Latina. Então, mesmo os países vizinhos, os nossos hermanos, já usam o real. E com essa modernização, vai se tornar muito mais fácil de operacionalizar, e isso é riqueza para o Brasil. Imagina agora você pode ter a sua conta em dólar. Então, mesmo pequenos negócios no Brasil e até pequenos escritórios podem manter contas estrangeiras, prestar serviço a estrangeiros e trazer dinheiro de fora para dentro da Paraíba. Eu sou um entusiasta da ideia da gente não ter a marca do Brasil sendo vendida lá fora, mas ter um Brasil de marcas sendo vendido lá fora. Por que não levar as marcas brasileiras para o exterior e trazer riqueza das nações para dentro do nosso território, né? Trazendo aqui o pão de cada dia para o nosso paraibano, povo tão feliz, tão amado, né? Então, muito bom. Então foi um avanço, né? O Brasil está avançando também nessa questão do mercado cambial, né? Então a gente vai marcar uma outra conversa aqui para a gente falar um pouco mais aprofundadamente sobre esses temas aqui e outros mais. Bruno. Fica aí à vontade para se despedir. Se você quiser deixar também tua rede social, porque a gente vai encerrar aqui. Muito bem. Eu agradeço mais uma vez, Lula, a você, né? Grande chance de estar aqui conversando, algo que realmente mora no meu coração. E a menção saudosa ao Dr. André Cabral, que muito me honra, né, ter trabalhado com ele, meu tutor. Né? E assim, agradeço à TV Master e a você que nos assiste. Né? Se você tem interesse de saber um pouco mais e estruturar negócio nessa área, na área de câmbio, de alguma forma, entre em contato. Bruno Menezes Advocacia, meu Instagram é bmenezesadv. Você entra lá em contato comigo e a gente vai conversar, vai ter um bom café para a gente assim, criar um modelo de negócio que vai trazer riqueza aí para você. Então é isso aí, pessoal. Nosso programa Justiça Ideal está encerrando aqui. Na próxima semana estaremos juntos novamente. Até lá, então.